9h02, começamos em Breaking News aqui no Abertura de Mercado. IPCA que acaba de ser divulgado pelo IBGE. E olha, influenciado pelos reajustes nas mensalidades escolares, o índice acelerou nesse mês, né? Foi de 0,33% em janeiro para 0,70% em fevereiro, portanto, maior taxa desde janeiro de 2025. Gente, o mercado esperava que o índice acelerasse a 0,63% em fevereiro. Essa era a expectativa, né, do mercado em média, ficava na casa dos 0,63%, algumas vendo ali 0,65%. Então, portanto, a maior variação, né, e o impacto foram registrados no grupo de educação devido aos reajustes anuais das mensalidades de escolas e cursos, junto com a alta no grupo transportes. 0,74%, significando aí, então, só desse grupo de transportes, um impacto de 0,15 ponto percentual. Os dois grupos representam aproximadamente 0,66% do resultado do mês. No ano, o IPCA acumula uma alta de 1,03% e nos últimos 12 meses o índice ficou em 3,81%, abaixo dos 4,44% dos 12 meses imediatamente anteriores. É o que mostra o resultado, então, do índice oficial de inflação do país, do IPCA, divulgado agora pelo IBGE. E olha, vale lembrar que esses são os últimos números do IPCA antes da decisão de juros, né, da decisão do Copom, Comitê de Política Monetária, que se reúne na próxima semana-feira, olha isso, gente, na próxima terça e quarta-feira, com a decisão, então, portanto, saindo, né, da taxa básica de juros na quarta-feira, depois do fechamento do mercado. É importante, né, lembrar que essa será a segunda reunião do Comitê de Política Monetária, que existe uma grande expectativa da gente começar, inclusive já com o ciclo de corte de juros. Existe muita dúvida sobre a magnitude, né, desse corte, nessa largada desse ciclo, mas o que a gente tem visto é o quê? Bom, primeiro agora o IPCA, que veio realmente um pouco mais alto do que estava sendo aguardado pelo mercado, mostrando ainda, né, muita resistência nesse processo de desinflação aqui do país. Além disso, a gente já teve, por exemplo, vendas do varejo, divulgada essa semana, ontem, né, na verdade, que também mostrou resiliência vindo acima do que estava sendo esperado, mostrando que mesmo em situação de uma restrição da taxa básica de juros, inflação, preços, consumo, ou seja, continua elevado, continua resistente, o que reforça a tese de que realmente a gente deve ter um comitê de política monetária mais cauteloso, principalmente diante dessa situação da guerra no Oriente Médio, porque é importante lembrar que esse número que vocês acompanham aqui na tela, do IPCA, ele não traz aqui, não está capturando aqui ainda os efeitos dessa guerra no Oriente Médio, até porque a guerra começou no último dia do mês de fevereiro. Então, assim como o CPI, né, a inflação lá nos Estados Unidos, que a gente teve divulgada ontem, o IPCA de agora não captura exatamente o impacto disso. Por mais que a gente não tenha tido ainda um repasse oficial por parte, né, da Petrobras e das distribuidoras independentes em relação aos preços de combustíveis, por exemplo, o que a gente já tem tido são relatos de alguns estados e municípios, o diesel já se apresentando muito mais alto, né? Então, portanto, isso já tem causado aí, inclusive, a questão de dificuldade de oferta, dificuldade de abastecimento. Alguns pontos importantes, estados e municípios têm relatado sobre isso. Então, provavelmente, a gente deve ter uma captura desse impacto já nos próximos meses, ou seja, no próximo mês, principalmente, né, do dado de inflação. Então, reforçando a tese de que sim, a gente deve ter um Copom mais cauteloso diante de inflação e diante de outros dados, como, por exemplo, de varejo que a gente teve ontem. Vamos olhar as principais quedas também de alimentos, né? Eu abri aqui a apresentação do IBGE para poder a gente dar uma olhada. Opa, deixa eu só espelhar aqui o meu tablet com vocês, para vocês acompanharem aqui no grupo de alimentação, que a gente sempre tem, né? A grande preocupação sobre alimentos, há uma expectativa, também é importante lembrar para vocês o mercado, que em algum momento a gente tenha nesse ano os alimentos vindo, né, como sendo uma grande preocupação por causa das safras que já, né, vão sofrer mais impactos esse ano. Mas o que a gente teve aqui do grupo de alimentos ainda, 3 itens que acabaram pesando um pouco mais, né?
leite longa-vida, que teve uma queda, uma variação, né, a principal queda, tomate também que caiu bastante e arroz, que também teve uma queda aqui, ficando uma queda importante nessa situação do IPCA. Agora, a gente precisa lembrar para vocês que a principal preocupação e o principal impacto vem de passagens e de educação, setor de educação que é sazonal e que é realmente esperado que nesse período do ano a gente tenha um impacto significativo mesmo, porque tem os reajustes de início do ano. O gerente da pesquisa, o Fernando Gonçalves, ele ressalta que, embora mais alto que em meses anteriores, o resultado é o menor para o mês de fevereiro desde 2020. Segundo ele, em fevereiro do ano passado, né, no IPCA a gente teve, né, de 1,31%, houve uma pressão do grupo de habitação, em especial de energia elétrica, porque naquela época a gente teve a questão da função do fim do bônus, né, de Itaipu, que não ocorreu nesse ano de 2026. Bom, ainda na comparação com o ano anterior, a educação acelerou ao registrar 5,21% em fevereiro de 2026 contra 4,70% de fevereiro de 2025. O que ele acrescenta aqui em relação a essa questão da comparação anual, né, do preço que a gente tem aí então acumulado do IPCA, do que o índice mostra para a gente nesse momento.